E aí o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então aqui a gente vê, né, o Senhor botou o homem ali para cuidar da terra e cultivar a terra. E aí botou o homem para nomear todos os animais. Trabalhos aí. E aí depois ele acabou percebendo que o homem não foi... Não sei se a palavra certa é percebendo, né? Mas que o homem não foi feito para ficar sozinho. E aí da própria costela formou a mulher para fazer companhia ali para ele, né? E aqui você já tem muitas reflexões, muitas perguntas sobre isso. Eu tenho uma dúvida. Nessa época, eles podiam matar bichos e comer bichos? Ou eles comem plantas? Me fala que Deus deu só as plantas para eles. Só depois do dilúvio que eles vão comer animais também. Mas espera, só para a gente não sair aqui. Então, aqui diz que Deus deu para o homem a missão de nomear todas as coisas ali. E aí ele nomeou todas as coisas, o homem inventou o nome de todas as coisas, de fato. E aí existe, assim, como ele deu um nome para todas as coisas, já existia uma língua, eles já falavam de fato alguma língua, e aí depois disso resolveu fazer a mulher. E a mulher foi feita da costela do homem mesmo, quando ele estava dormindo. E aí, enfim, fala um pouco sobre todas essas Vamos pegar alegorias ou... Ele tinha tempo, né? Ele tinha tempo pra nomear tudo, né? O que era? E a gente era, na época, eterno, a gente era imortal, não é? A gente não morria, Não, ainda o ser humano não foi criado imortal, porque imortal é só Deus, mas ele foi criado candidato à imortalidade mediante a obediência. Tanto é que ele não era imortal que Deus falou: se você comer do fruto, você vai morrer. Se ele fosse imortal... Essa pergunta de Deus ficaria... Essa advertência de Deus ficaria... Mas os caras viviam mais, né? Mas não, até então eles viveriam para sempre, né? Sim, claro. Sim. Se ele não tivesse comido o fruto proibido, não haveria morte. Entendi. Mas lembra então que não é correto falar que o homem foi criado imortal, mas um candidato à imortalidade mediante a obediência. Não haveria morte. Sim. Mas dependia da obediência. Vamos então por partes. Quando Deus criou Eva... Tem algumas questões interessantes. Eu gostei da versão que você leu, porque fala que Deus disse assim: não é bom que um homem esteja só. Vou fazer-lhe uma companheira que seja idônea. Em algumas Bíblias, como a que eu estou aqui, tem uma auxiliadora. A sua está alguém para auxiliar. Em primeiro lugar, chama minha atenção que antes do pecado, a primeira vez que Deus declara não é bom, foi aqui. Se você olhar a parte que você pediu o Tiago para ler, falou assim: lê essa parte que é bonita e tudo e tal. Ele começou a ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. E fez separação. Isso? Porque Deus já não sabia que a luz era boa? Sabia, mas lembra que ele estava partilhando agora com criaturas o sentimento dele. O livro de Jó fala que as estrelas do céu, que representam anjos nesse caso, estavam cantando à medida que Deus ia criando coisas. Então Deus vai participando. Então é a mesma coisa você tá com a Maíra numa pinacoteca lá da França, lá no, vamos pegar lá o museu no Palácio de Versalhes. Aí que você olha assim, não, mas que quarto lindo esse aqui. Olha só isso aqui. Você já não sabe que é lindo? Você já não sabia? Mas com ela ali, você exterioriza o sentimento. Entendi. Se você estiver sozinho,
Você não ia falar assim, nossa, mas que quarto lindo. Você ia só pensar, que quarto lindo. Tipo, a escrita de Moisés, ele tá só falando que... Exatamente, mas no caso de Deus, né? Deus fala assim, Deus estava externalizando para as outras criaturas que estavam presenciando a criação da Terra a emoção dele. Repito, você sozinho, você pode até pensar, nossa, que quarto bonito. Mas você não vai falar sozinho. Sabe o que eu imagino? Mas quando tem alguém, você quer exteriorizar. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa? Aí pensa assim, pensa na Terra, uma bola preta, um carvão assim, ó. Do nada, coloca jogar luz. Nossa, olha, quando você ilumina, fica legal. Que coisa, né? Aí, pô, olha, ficou verdinho aqui, tem mato. Porque assim, a gente cria coisas... se houver alguém pra ouvir o seu... a gente cria coisas e mesmo sendo o criador, a gente fala, nossa, ficou legal, não é? Edita um vídeo, tá com uma foto. Nossa, olha que foto bonita, olha Deus isso. tá aí e falou, pô, ficou legal. É verdade. Inteligência artificial, cara, não, botei ali, olha que legal que ficou aqui. Bom, então esse é um ponto. Legal. E Deus sempre falava, então, isso é bom. E Deus viu que era bom. E Deus era bom. Sempre, toda a frase, e viu Deus que era muito bom, ela se repete em praticamente todos os dias da criação. Aqui é a primeira vez que Deus fala, não é bom. Entendi. Tipo, tudo tava bom, a única coisa que ele falou assim, cara, isso não é bom. Por que será que não era bom? Porque não era bom que o ser humano ficasse sozinho. Deus não nos criou para sermos ilha. Ele nos criou para o relacionamento. Mente vazia, oficina do diabo? Exatamente. Nós precisamos... É bom que o homem tenha alguém. Aí vem um problema com a tradução, que fala assim, eu vou criar para ele uma mulher que seja uma auxiliadora. Na tradução do Tiago, é auxiliar. Aí hoje o pessoal lê, especialmente as mulheres que estão nos ouvindo, e parece que Deus já criou a mulher assim para ser inferior ao homem. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra numa igreja para mostrar que a mulher foi criada em pé de igualdade com Deus e um sujeito lá não gostou da minha explicação. E ele levantou bem bravo, foi em Belo Horizonte isso. Falou assim, é lógico que a mulher é inferior ao homem, porque a mulher foi criada depois do homem. Vem primeiro o homem, depois a mulher. Aí eu, quando pedi a palavra, falei assim, olha, irmão, o senhor tem razão. A mulher foi criada depois do homem. Mas seguindo o seu raciocínio, se a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem, então o homem é inferior aos animais porque ele foi criado depois dos animais. Então, na mentalidade hebraica, o que vem por último não é o pior. O que vem por último é a coroa da criação. A evolução, né? O outro detalhe, quando ele fala, eu criarei uma mulher que ele seja auxiliadora, essa tradução auxiliadora não está muito legal, porque auxiliar me dá uma ajudinha. É mais forte no hebraico. No hebraico, a mulher que ele seja Ezer. Ezer, em hebraico, é alguém que vem em meu auxílio, não é um auxiliador. Olha a diferença. É alguém que vem em meu auxílio. O Ezer é o cara do corpo de bombeiros que pula na água para te tirar quando você está afogando. É a polícia militar que chega rapidamente em sua casa quando ela está sendo assaltada. É aquela pessoa que vem para te proteger. É um auxiliador, um socorrista. Tanto é que quando o filho de Moisés nasceu, Moisés chamou o menino de Eliezer. Eli, El, em hebraico, Deus. El, Deus. E, meu. Eli, meu Deus. Ezer, meu Deus, é auxiliador. Eliezer, meu Deus, é meu auxiliador. Então, chamar a mulher de Ezer é colocar a mulher num patamar muito alto. É dar à mulher, em primeiro lugar, um título que foi dado ao próprio Deus. Deus é o meu Ezer. E aqui a mulher é Ezer. A polícia militar, então. A polícia militar. Pô, faz muito sentido em casa. Cara, mas chega aqueles bem... Pá! Desse jeito aqui, pede pra sair. Mas essa reflexão... Bate primeiro, pergunta depois. Polícia, dia, sim. Né, mas essa reflexão de não ficar sozinho é muito boa, né, cara? Porque é muito... Deve ser... Pensa o cara sozinho, nomeando os bichinhos lá, não tem ninguém pra conversar. Não, cara, ninguém por que não criou dois caras? E Deus fez... Olha que interessante, eu até pensei que vocês iam fazer essa pergunta. Como que vai... Se só tem dois caras, como que continua dali a população? Se Deus fizesse Adão e Ivo... Não segue, a evolução trava. Ia travar mesmo. Ia travar. A Bíblia tem 3 capítulos, pô. A Bíblia tem 3 capítulos. Mas vamos colocar até numa coisa aqui pra gente pensar. Não dá, o Ivo não dá, velho. Se Adão olhou pros animais e viu que os animais estavam em dupla... já se sentiu sozinho, ele né? se sentiu sozinho. Ele queria uma companhia. Mas Adão não pediu a Deus mulher. Ele pediu alguém. Ele pediu alguém.
E talvez, aqui eu tô imaginando... E os caras iam morrer em 2 dias. Ele pode ter pedido um outro Adão. Pode ser um brother pra conversar. Um brother pra conversar, porque ele não tinha noção do que era mulher. Não existia mulher. Sim. Aí Deus faz cair sobre ele um pesado sono e Deus traz Eva. O que eu aprendo com isso? Deus supera aquilo que nós pedimos. Quando nós pedimos com fé e nos empenhamos naquilo ali, Deus sempre supera. Eu posso dar um exemplo para vocês do MAB, que vocês já foram lá, conheceram. Quando eu sonhei com o MAB, para galera que está assistindo aí, o MAB é o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. O MAB, quando ele surgiu, eu tinha ideia, eu pedi a Deus um museu para guardar as peças. Mas eu pensava, no máximo, numa salinha com os móveizinhos ali bonitinhos. E Deus me deu muito mais. Vocês viram a estrutura que o MAB virou. É como se eu pedisse um carro popular e Deus me desse um Porsche. E o MAB está lá. Aliás, um parênteses bem rápido, se vocês me permitem. O MAB, ele existe justamente para você também ter uma oportunidade em loco de ter esse contexto bíblico que nós colocamos aqui no Grupo Primo. Então você pode ir lá, pode visitar, e agora vocês estão convidados. Dia 26 de abril, a partir das 20 horas, nós teremos Uma Noite no Museu 2. Ah, muito legal isso aí. Viu? Uma Noite no Museu 2. Nós vamos refletir sobre os últimos momentos da vida de Cristo, a caminho da cruz. Legal. E você é o nosso convidado. Uma Noite no Museu 2, dia 26 de abril, no MAB. Legal, agora hein? que eu dei esse exemplo, eu vou voltar para a Bíblia. Quando você começa a ver esse contexto bíblico, histórico, arqueológico, o texto fica com essa riqueza que vocês estão vendo. Olha que interessante. Quando Deus fez Adão, o verbo que assim formou Deus o homem do pó da terra, né? É o verbo yassar. É como se Deus pegasse um barro assim e começasse a modelar, fazer um vaso. Quando ele fez a mulher e formou Deus a mulher, o verbo é outro, é o verbo banar. Banar é fazer com detalhes, pintar, desenhos. É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse polida. É como se Adão fosse apenas a parede de tijolos e cimento e Eva fosse uma parede com reboco, tinta a gente e tudo é qualquer mais. coisa mesmo. Moleque bonito. Então Eva foi realmente o acabamento. E Deus superou. Assim como o MAB foi maior do que eu imaginava, Eva foi maior do que o que Adão imaginava.